Nesse vídeo eu vou te falar sobre um conceito que eu descobri recentemente, que tirou várias dúvidas que eu nem sabia que eu tinha. Como assim? É o conceito referente à autoimagem. Você entendendo como que a autoimagem impacta nas suas ações, você vai perceber como que é muito mais fácil do que você imagina ter comportamentos que você gostaria para atingir seu objetivo. Então vamos lá, vamos pelo começo mesmo. O que seria autoimagem? A autoimagem é basicamente a percepção que a gente tem da gente mesmo. Tem basicamente 3 tipos de autoimagem. A autoimagem social, que é como a gente acredita que as pessoas nos enxergam, a autoimagem real, que é como a gente se enxerga atualmente, e a autoimagem ideal, é como a gente gostaria de se enxergar, como a gente gostaria de ser. A autoimagem está profundamente ligada com as crenças. Isso ocorre basicamente de forma cíclica. Quando você tem uma crença, você acaba reforçando a autoimagem, e quando você reforça essa autoimagem, você acaba fortalecendo ainda mais suas crenças. Isso seria de forma cíclica. Então, se você tiver uma crença positiva, você vai fortalecer uma autoimagem positiva, facilitando você ter comportamentos mais positivos. E o mesmo ocorre por outro lado. Se você tiver uma crença que seja uma crença negativa, você vai fortalecer uma autoimagem negativa, facilitando comportamentos negativos. Esse é um dos motivos que eu parei até de assistir televisão. Porque quanto mais exposto você tiver ali a uma informação que seja negativa, mais você vai fortalecer essa crença e facilitar esse tipo de comportamento. E não é isso que a gente quer. Eu quero comportamentos construtivos para minha vida e não comportamentos destrutivos. E as crenças, se você parar para estudar mais a fundo, você vai perceber que elas foram fundamentais para a gente se desenvolver como sociedade, como pessoa e prosperar cada vez mais. Porque antigamente, você estar errado a respeito de uma crença era basicamente vida ou morte. Era algo relacionado à vida ou morte. Como assim? Imagina o seguinte: imagina que a laranja é um fruto venenoso e você acredita plenamente que aquilo ali não é venenoso. Você concorda comigo que você vai estar bem mais predisposto a consumir esse fruto, ameaçando a sobrevivência da sua espécie? Então, se você estudar mais a fundo, você vai perceber que a maioria das decisões que a gente toma de forma inconsciente, ou seja, a gente nem sabe por que a gente fez aquilo, está relacionado à sobrevivência da espécie ou à reprodução da espécie. Isso acontece em tudo. Seja, por exemplo, você quer se tornar mais inteligente, quer se tornar mais saudável, quer se tornar fisicamente mais atrativo. Tudo isso, se você parar para pensar, está relacionado a sobreviver e reproduzir. Agora, voltando a falar sobre a autoimagem, para você ver a importância dela e como que ela pode impactar diretamente na nossa vida. Foi realizado um estudo na década de 60 com um grupo de pesquisadores numa escola primária na Califórnia, nos Estados Unidos. Esse grupo de pesquisadores fez o seguinte: ele realizou um teste de QI com as crianças ali e informou para os professores que 20% daquelas crianças tinham um potencial enorme naquele ano, desenvolver muito naquele ano. Aí eles escolheram ali, né, os nomes de forma aleatória, não tinha nada a ver com o teste de QI que eles fizeram, e passaram para os professores. Só que eles não sabiam disso. Então os professores criaram uma expectativa dessas crianças. Então eles acabaram elogiando essas crianças, dando mais atenção, reforçando ainda mais a autoimagem delas, de que elas seriam pessoas mais inteligentes, que teriam QI mais elevados, e o resultado foi até surpreendente. E no final desse experimento, esses 20% de crianças que foram escolhidas de forma completamente aleatória, teve um resultado excepcional num novo teste de QI. Só por causa do aprimoramento da autoimagem, só por causa dessa expectativa que os professores criaram e fortaleceram, consequentemente, a autoimagem das crianças. E como que isso se aplica na sua vida? Eu percebi, comigo mesmo, que muitas decisões que eu tomei foi com base na autoimagem que eu tinha. Como assim? Eu sempre me falaram que eu tinha facilidade para cálculo, que eu era bom em matemática, que eu aprendia rápido, que eu era inteligente. Então, eu sempre acreditei nisso, tive plena convicção disso e fortaleci ainda mais minha autoimagem. E no futuro até me formei em engenharia, não só por conta disso, mas isso teve um impacto tremendo nessa decisão. E eu estou utilizando justamente disso. O bom é que você pode utilizar justamente disso para você reforçar comportamentos que você gosta ou que você queria ter. Por exemplo, agora eu estou com a meta de criar conteúdos aqui para o YouTube e para as redes sociais, então eu estou reforçando minha autoimagem cada vez mais que eu sou um criador de conteúdo. Você acreditando nisso, você vai fortalecer muito os seus comportamentos, vai se tornar bem mais fácil e prazeroso esse processo.
E o bom disso é que isso acaba se retroalimentando. Quanto mais eu fizer, mais resultados ele tiver, mais provas eu tiver que eu estou realmente criando conteúdo, mais eu vou fortalecer essa crença, facilitando esse comportamento, que é um comportamento que eu desejo. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, eu recomendo que você assista um filme chamado Assassino por Acaso, tem no Prime Video, ou então você leia o livro, ou você pode fazer os dois, o livro chamado Psicocibernética. Neste livro Psicocibernética, você vai conseguir se aprofundar muito nessa questão de autoimagem. Tem até um exemplo que dá, que é de um cirurgião plástico, que ele percebe que muitas pessoas, por exemplo, estão inseguras, aí elas, sei lá, fazem uma cirurgia no nariz e a confiança delas dispara, de um dia para o outro, basicamente, só porque ela resolveu esse problema. E tem outras pessoas também que, mesmo estando inseguras e fazendo a cirurgia, elas não resolveram esse problema. Então ele começou a estudar para identificar isso. Por que algumas pessoas conseguiam resolver isso, melhoravam muito a confiança, e outras pessoas nada adiantava. Então eu recomendo demais você utilizar esse livro aí. Tenho certeza que se você aprimorar a sua autoimagem, vai se tornar muito mais fácil você atingir seu objetivo. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like e se inscreva nesse canal para que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas e mostrar que o conhecimento realmente é o caminho para a gente construir uma vida melhor.